CPMI do 8 de janeiro continua ganhando força. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre os atos do 8 de janeiro já conseguiu 32 assinaturas no Senado e 146 na Câmara dos Deputados. Dessa forma, faltam apenas 25 assinaturas de deputados para que a investigação possa ser iniciada. O objetivo do colegiado é apurar atos de ação e omissão dos envolvidos e das autoridades diante das invasões a sédios dos três poderes em Brasília. A CPMI é encabeçada pelo deputado André Fernandes, que alega não ser justo, em um momento de tantas incertezas, o governo federal colocar em sigilo imagens sobre o 8 de janeiro. E a ABIN avisou o governo federal não fez nada. Tem imagens ali circulando na internet que as forças policiais meio coniventes, né? Deixando o pessoal entrar. Então tem que investigar tudo. Claro que tinham apoiadores do Bolsonaro, não estou dizendo que eram só infiltrados, mas acho que é uma hipótese bastante razoável que tinham também elementos infiltrados ali. E eu quero saber... E o governo federal nessa história, né? Ele não está sendo omisso. E a CPMI, enfim, geralmente o governo é contra uma CPI porque fala, bom, isso atrapalha, né? Porque o Congresso fica parado, isso atrapalha a governabilidade. Mas nesse caso, além dela ser bem-vinda, não tem governabilidade, então não vai atrapalhar nada. Se colocar uma CPI, pelo contrário, né? Como não tem nenhuma governabilidade, pelo menos mostra aí algum trabalho, né? Fala, Pavinato. Não, isso não dá para falar, ele parece ou não. O que dá para falar é o seguinte: foram ataques contra o patrimônio público. Se é público é de todos e se é de todos não é de ninguém. Se é contra o patrimônio do público é de interesse de todos ver a elucidação desses crimes, desde a investigação até o processo daqueles que foram apontados como autores. O que a gente tem visto é um processo de gaslight. O que é o gaslight? Quando você pega alguém, você fala, você tá louco, a pessoa não tá louca, mas você fica tanto você tá louco, você cala aquela pessoa e deixa aquela pessoa louca. Estão fazendo gaslight com um dos polos da população brasileira. Estão negando as imagens. Por que o governo federal colocou sigilo nas imagens das câmeras? Para fazer gaslight. Porque quando você faz isso, você alimenta todo tipo de teoria da conspiração. Ah, mas Pavinato pode ter tido infiltrado. Pode ter tido, pode não ter tido. Quem aparece na filmagem, na câmera de segurança, tem que ser processado e tem que responder pelo mal feito. Não importa. Agora, fica esse esconde-esconde, o inquérito sigiloso, eu não posso ver as imagens... Eu não sei, ninguém se pronunciou até agora. Do dia 10 de janeiro, a Folha publicou a questão do relatório da GSI e da ABIN, o relatório da ABIN que foi para a GSI e 40 autoridades do governo federal. Ninguém falou até agora. Então, a comissão parlamentar é uma oportunidade do povo ter transparência. Eles chegaram para quebrar. Eu já vi destruir e tal, mas era em decorrência da própria movimentação, quebrar portas enfim, mas chegar quebrando tudo, isso aí tem que ser estudado por vários investigadores, legisladores, isso não pode ficar impune não. Tem que investigar e tem que saber qual é a origem dessas pessoas e quem são. Tem que particularizar, não tem outro caminho. Não pode pegar 2.000 e punir todo mundo de forma igual, tomar o dinheiro. Vai quebrar muita gente essa história aí. Vai quebrar muita gente, empresários. Eu sei de empresários que mandavam Pix lá para o pessoal que estava na porta dos quartéis para ajudar ali numa compra da alimentação, que estão enrolados, estão presos, alguns presos e outros vão ter multas e eu sei de Ministério Público aqui tentando até danos coletivos e seguir, não é só a destruição dos prédios, danos coletivos, ou seja, a estratégia é quebrar esse pessoal, isso já é uma perseguição usando a lei. A CPI, nós trouxemos aqui uma conversa que eu tive com vários deputados, inclusive com o filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, que está articulando, inclusive, essa CPI, é exatamente para chegar ao cerne da questão, quem são e por que fizeram isso. E uma CPI pode exatamente fazer. É verdade que nenhum governo gosta de CPI. Aquele jargão, CPI a gente sabe quando começa, como começa, não sabe como termina. E mais, CPI paralisa. E uma CPI pode, inclusive, investigar o próprio governo, que investigue até para livrar o governo de certas acusações contra ele. Isso aconteceu no dia 8. Era presidente da República Lula, eram os ministros indicados por ele. O Gabinete de Segurança Institucional comandado pelos ministros e pelo próprio presidente Lula. Então ele deveria... primeiro, trazer as imagens do Palácio do Planalto para os autos e para o público e depois apoiar uma CPI. É preciso apoiar.
Mas, enquanto isso, no Senado, a situação já está garantida, já tem as assinaturas. Falta agora a participação da Câmara dos Deputados. 171 assinaturas. E a estratégia agora é dizer aos que são críticos disso aí, é dizer, olha, vamos investigar e tentar as assinaturas. Ou seja, uma CPI é a solução para partidarizar, para particularizar o que cada um fez, o que cada ação comprometeu, essa coisa horrível que vai ficar na história suja da vida política nacional. Já chegou até ao Supremo Tribunal Federal, né, Alan? Essa questão sobre possível abertura de CPI, né? Está nas mãos do ministro Gilmar Mendes aquele pedido da senadora Soraya Tronic para que o ministro obrigue o Senado a instalar a CPI, que no caso seria só do Senado, né? A CPI do 8 de janeiro, ela diz que já tem as assinaturas necessárias, mas que há omissão, segundo ela, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pediu ao Supremo Tribunal Federal que determine a abertura, e foi até o que aconteceu com a CPI da Covid, né? Em 2021, quando foi aberta a CPI da Covid no Senado, ela foi instalada por determinação do Supremo, decisão do ministro Luiz Roberto Barroso. Será que pode ser o caminho agora, Alan? Nenhuma novidade, né? Tudo indo para o Supremo e a omissão do Senado Federal na figura do presidente Rodrigo Pacheco. Bom, como de costume e tradição, mas é uma vergonha, é claro. E a gente vê esse judiciário ativo porque a gente tem um legislativo passivo, caprináceo, né, que rumina, anda de quatro. Nós temos assinaturas suficientes, o presidente da casa não faz por quê? Não faz por maldade, porque ele não está fazendo nada nesse momento. Eles estão lá, né, curtindo o carnaval, não estão trabalhando até este momento. Por que não abre? Excesso de trabalho? Não acho que seja. E outra, se tem um número de assinaturas suficientes, mas é uma atribuição do presidente abrir os trabalhos, por que ele não abre? O problema do Brasil é o seguinte, Vitor, nós não temos punição para os príncipes do Estado brasileiro.